Bom, olá, tudo bom? Eu sou Matheus, da disciplina de Química Geral, e hoje nós vamos falar um pouco sobre soluções aquosas e reações de precipitação, né? Bom, primeiramente, o que é uma solução aquosa? Bom, uma solução aquosa ela vai ser justamente uma mistura homogênea, onde a água ela vai atuar como um solvente e vai dissolver uma ou mais substâncias chamadas de solutos. Quando o soluto está quando a substância estiver em menor quantidade, chamada de soluto, maior quantidade, chamada de solvente. Como a gente já viu na aula do nosso querido professor Luiz. A água, ela geralmente vai ser considerada um solvente excepcional, né? E isso acontece principalmente por alguns motivos. Um dos motivos é justamente a alta polaridade que esse solvente tem. Também a capacidade de formar ligações de hidrogênio e a alta constante de elétrica. Bom, essa polaridade ela permite justamente estabilizar os íons, como por exemplo o sódio, cloro, potássio. Daí falando agora, né, vamos entender o que é a dissolução. O que é essa dissolução? Dissolução vai ser quando uma substância ela vai se espalhar completamente dentro de outra, formando uma mistura homogênea. Ou seja, você para de ver o sólido separado e passa a ver ele distribuído em nível molecular. Ou seja, em vez de ele ficar todo separado, ele fica mais homogêneo. Um exemplo, claro, que é bom de fazer analogia é justamente o sal na água. Você vê o sal, quando ele encontra com a água, você vai lá, faz a dissolução e não vê mais os dois, ele fica homogêneo. Quando você coloca um sólido na água, três coisas precisam acontecer, né? Um é quebrar essas interações do sólido, por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha, quebra a atração, né? O sódio positivo, o cloro negativo. Isso vai gastar uma energia. A água também ela precisa abrir espaço para o soluto entrar, justamente separar as moléculas de água. E com isso vai formar novas interações entre a água e o soluto. A água vai envolver esses íons e isso vai ser chamado de hidratação, né? Que equilibra a energia. Porque a água dissolve tanta coisa. A água vai conseguir dissolver várias coisas porque por alguns motivos que a gente já viu no começo dessa aula, né? Ela é polar, forma ligações de hidrogênio também e tem uma alta constante de elétrica, que a gente já viu no começo da aula. Isso permite que ela estabilize íons como o sódio, potássio, cloro, cálcio e por aí vai. Vale a pena também a gente perceber a diferença entre ionização e dissociação, né? A dissociação vai ser a separação de íons já existentes nesse sólido, tipo o NaCl, cloreto de sódio. Forma apenas os íons sódio e o cloro. E a ionização já é diferente. Ela vai fazer a formação de íons a partir de moléculas neutras, que nem o HCl, que em contato com HCl, ácido clorídrico, que em contato com a água vai formar duas moléculas diferentes, que vai ser o hidrogênio e o do cloro. Outro conceito importante também vai ser o, o pH, que ele está relacionado à quantidade de íons de hidrogênio, né? Que geralmente quando você vai fazer alguma análise de pH, a gente costuma falar potencial hidrogeniônico. É justamente relacionado à quantidade de íons que está presente nessa solução. Por exemplo, quando você vai fazer medir pH de qualquer solução que seja qualquer solução, enfim. A própria água ela consegue formar pequenas quantidades de íon de hidrogênio e os íons hidroxila, que eles vão ser formados pelo oxigênio. O pH ela vai influenciar várias coisas, né? Como a solubilidade,
de compostos formados por elementos variados, desde alumínio como ferro, cobre também, além de influenciar reações químicas e processos biológicos. O pH ele também pode mudar muita coisa, pode ser relacionado à acidez, por exemplo, em amostras de kombucha, a gente consegue ver a variação do pH ao decorrer da fermentação, de uma fermentação natural. Então, o pH é um conceito bem importante que a gente precisa aprender. Também, é, também existem as propriedades coligativas, né? Que elas vão depender justamente da quantidade de partículas que vão ser dissolvidas e não do tipo de substância. Quando a gente coloca sal, que é formado por sódio e cloro, a gente coloca ele na água, a gente vai, quando a gente faz isso, a gente vai aumentar a quantidade de partículas nessa solução. Que é a lógica, né? Sempre quando você adiciona coisa nessa solução, você aumenta a quantidade de partículas. E isso vai justamente poder alterar o ponto de congelamento e ponto de ebulição da água. Então, dependendo da quantidade que você colocar de partículas na sua solução, vai alterar o ponto de ebulição e ponto de congelamento. Por exemplo, quando você adiciona o sal na água, o ponto de ebulição dele sobe. Ou seja, quando você estiver fazendo seu ovo lá, quer dizer, seu arroz, e pensar em colocar o sal antes da água ferver, calma que tá errado. Você tem que colocar o sal depois que a água ferver. Porque senão se você colocar o sal antes, o ponto de ebulição sobe e você vai desperdiçar gás em vão, podendo ter colocado o sal depois. Ou seja, isso é um exemplo do que pode acontecer com as propriedades coligativas, né? Por isso também do sal poder ser usado para derreter o gelo e controlar não só isso, né, da cozinha, mas derreter gelo e controlar a temperatura em processos industriais, não só do dia a dia. Daí passando para essas reações de precipitação, elas vão acontecer quando a gente mistura duas soluções aquosas e forma um sólido insolúvel. Esse sólido, justamente esse sólido, ele vai ser chamado de precipitado, que vai ser o resultado disso vai ser a precipitação. Isso acontece porque alguns compostos eles vão ter baixa solubilidade, principalmente em água, né? E vão acabar se separando dessa solução. Quando um composto não é solúvel, ele fica lá precipitado. Um exemplo clássico é essa reação entre que tem muito na literatura, que é o nitrato de prata e o cloreto de sódio, que forma cloreto de prata sólido. Nessa reação, os íons de prata eles vão se juntar com os íons de cloro e vão formar um sólido branco que vai ser bem notável. Você vai ver a precipitação dele. A formação do precipitado é bem interessante isso, porque a formação do precipitado ele vai depender do limite da solubilidade do composto. Quando a quantidade de íons na solução ela ultrapassa o limite, o sólido ele começa a se formar, nascer no precipitado. As soluções elas podem ser classificadas como insaturadas, quando são quando ainda conseguem dissolver, né? Saturadas, quando estão no limite da solução. Um exemplo de saturada é quando você coloca sal, mexe, 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 dissolve. Coloca mais sal, mexe, 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 não dissolve mais, ela ficou saturada. E as supersaturadas, né? Quando não possui mais soluto dissolvido, que deveriam e podem precipitar facilmente. Outro fator importante é o efeito íon comum. Já existe muito íon de cloro na solução. Quando já existe muito íon de cloro na solução, fica mais difícil de dissolver compostos que também liberam cloro. O pH também, voltando para o pH, ele também pode influenciar nessa precipitação. E compostos formados por elementos como alumínio, ferro, cobre, eles podem se precipitar dependendo do pH do meio. Se for mais ácido, se for mais básico, dependendo do meio, tem direta influência na reação.
Além disso, a presença de substâncias que formam complexos, ela pode manter metais dissolvidos, né, impedindo a formação de precipitado também. Essas reações elas vão ser importantes no tratamento de água. Como aqui na Cagepa a gente tem, não só na Cagepa, todo o sistema de tratamento de água vai ter a remoção de metais pesados, né? Todo centro de tratamento tem. Eles fazem remoção de metais pesados, tanto de chumbo, mercúrio, enfim, vários metais que são prejudiciais à saúde é, acontecem diante dessa reação. No geral, as soluções aquosas e as reações de precipitação, elas vão mostrar justamente o comportamento é, das substâncias na água, dependendo do equilíbrio químico, né? Das interações entre, entre moléculas e as condições do meio. Um fato, um fato interessante é que o nosso próprio corpo ele vai depender dessas soluções aquosas, né? O sangue, por exemplo, é basicamente água com algumas substâncias dissolvidas nele, incluindo íons de sódio, potássio, cálcio. Esses íons vão ser essenciais para a transmissão dos impulsos nervosos, da contração muscular e também do equilíbrio dos líquidos no corpo. Né? Se a concentração desses íons ele mudar muito, a pessoa pode ter diversos problemas, né? Tanto em relação à arritmia, porque você vai estar mexendo diretamente com o sangue e o transporte dele, como também falha muscular, enfim, vários problemas decorrentes dessa alteração. E também outro exemplo é o que acontece nos hospitais com o soro fisiológico. O soro fisiológico ele tem cloreto de sódio dissolvido em água, em uma concentração muito próxima da de sangue. E isso evita justamente que as células percam água ou ganhem água demais, né? Como é uma solução que tem que entrar no nosso sangue, no nosso sangue, ela tem que ter o mesmo equilíbrio do sangue, ou seja, essa solução vai ter menos íons de sódio e cloro. Então, se a solução tiver menos sódio e cloro que o sangue, as células podem inchar, né? E aí vai ser bem mais difícil fazer esse uso do soro fisiológico. Vai decorrer vários problemas. É um fato interessante a falar. Um fato interessante também de saber é que aqueles sais que são colocados nas estradas em países como Canadá, Rússia, norte dos Estados Unidos, para derreter o gelo, vai acontecer porque o sal é formado de cloro e sódio, ele vai diminuir o ponto de congelamento da água. Ou seja, a água precisa ficar mais fria do que 0 graus para congelar. Ela vai precisar de menos temperatura para descongelar. E isso é uma aplicação real dessa, dessa solução. Né? E na indústria de alimentos também as soluções aquosas elas vão ser muito importantes, tanto em refrigerantes, sucos, bebidas fermentadas como kombucha, fermentado alcoólico, acético, enfim, porque vão ser formados, né, de ácido e a fermentação elas vão diminuir o pH, aumentando a estabilidade microbiológica da bebida. Agora um fato interessante sobre a precipitação, um caso real é justamente aquilo, né, o tratamento de água. Nos estações de tratamentos vai ser adicionado partículas que vão formar precipitados e vão meio que pegando impurezas e eliminando para fazer o tratamento da água. Na química analítica também, reações de precipitação são usadas para identificar substâncias, como por exemplo a presença de cloro pode ser detectada usando íons de prata, né, que vão se formar em sólidos brancos, cloreto de prata.
E aí você vai conseguir ver as diferenças de compostos com essa precipitação. Outro fato interessante é que os sais de prata, né, foi muito utilizado na fotografia antiga. O cloreto de prata ele reage justamente com a luz e forma imagens, ou seja, as fotos antigamente elas dependiam diretamente dessas reações químicas que a gente estuda hoje. Né? É um fato a se notar. E com isso a gente finaliza a nossa aula de reações, soluções aquosas e reações de precipitação. E os fatos interessantes que a gente falou hoje. Próxima aula, oxidação e alguma coisa lá que eu não me lembro. Mas vamos lá. Tchau, tchau.